No dia 16, o Botafogo já retorna a campo para o Campeonato Brasileiro. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar como está ficando esse novo elenco do Botafogo pós-Copa do Mundo. Quais jogadores saíram, quais jogadores chegaram, quais são as atualizações do elenco do Botafogo. É claro que ainda faltam 9 dias para essa reestreia do Botafogo, mas já dá para a gente ter uma ideia. O Botafogo já tem algumas negociações muito bem engatilhadas para serem anunciadas. Alguns jogadores que todo torcedor já sabe, outros jogadores que ainda estão guardados um pouco mais em sigilo, mas eu tenho certeza que o Botafogo em breve vai estar anunciando oficialmente esses atletas. Só é importante que tu deixe o like, que tu se inscreva no nosso canal e que tu compartilhe nos grupos de Botafogo de WhatsApp. Sabe esse botão de hypar? Só de você clicar nele tu já vai ajudar demais o nosso conteúdo e custa R$0. Então, vem comigo! E esse é o atual elenco do Botafogo pós-Copa do Mundo. Como eu falei pra vocês lá no início do vídeo, mais jogadores vão chegar para integrar esse elenco do Botafogo e mais saídas também podem acontecer nesses 9 dias. Lembrando que a janela não vai fechar no dia 16, é apenas a volta dos jogos do Campeonato Brasileiro. E o Botafogo já tem novidade no gol, talvez a posição mais carente para o Botafogo nesse início de 2026. O Neto não permaneceu no Botafogo, o Neto está fora do Botafogo e com isso o time foi ao mercado de transferências e já está acertado para anunciar a contratação do goleiro Varley, jogador que estava atuando no Cercle Bruges da Bélgica, que eu inclusive já postei uma análise trazendo os principais pontos positivos dele, quais pontos ele pode evoluir e se ele é ou não um bom reforço para o Botafogo. Vale a pena após esse vídeo vocês irem lá conferir, tá aqui no canal. Varley é o novo goleiro do Botafogo para o restante dessa temporada de 2026. Eu acho que o Botafogo tem um ganho técnico aqui. Eu acho que é difícil ter um goleiro que vai ser pior do que o Neto. Por mais que eu não ache também o Varley um goleiro espetacular, ele é um bom goleiro que não vai cometer tantas falhas como o Neto cometia. Para lateral direita, até o momento, o Botafogo segue com o Vitinho e com o Matheus Ponte. Tiveram muitas especulações de que o Vitinho sairia do Botafogo nessa janela. Até o momento, nada. E eu acho importante que o Botafogo mantenha esses dois caras para continuar nesse revezamento. E lembrando que o Botafogo ainda está na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro, então precisa ter um elenco mais forte, mais robusto. Então, o Vitinho e o Matheus Ponte continuam até esse exato momento como os dois laterais direitos do elenco do Botafogo. Falando sobre a zaga, o Botafogo não terá mais o Bastos, pelo menos é o que parece. Assim, o jogador não se reapresentou, o Botafogo negocia uma rescisão amigável, o Bastos não deve permanecer no elenco do Botafogo para o restante da temporada. Mas existe uma notícia positiva para o Botafogo, que é essa troca em definitivo do Ferrarese pelo Newton. Então, o que parece, o Ferrarese vai ser um zagueiro do Botafogo oficialmente, né? Não somente por empréstimo. E eu gosto bastante do futebol do Ferrarese, ele vem fazendo uma grande temporada de 2026, apesar de que no último jogo contra o Bahia ele acabou falhando ali junto com o Raul, mas o Ferrarese é um baita de um zagueiro. E o Botafogo deve ter um pouco mais pra frente o retorno do zagueiro Caio Pantaleão, que está lesionado, mas que deve retornar e que deve ser um zagueiro importante para o segmento dessa temporada. O Botafogo já perdeu Barbosa para essa zaga aqui pelo lado esquerdo, antes mesmo dessa parada para a Copa do Mundo. Quem estava jogando era o menino Justino, que vinha dando conta do recado, é um moleque que eu gosto bastante do futebol dele, diga-se de passagem. Mas o Botafogo está prestes a anunciar a contratação do Lucas Monzon, zagueiro uruguaio, canhoto, de características parecidas com a do Barbosa, mas ele é um zagueiro um pouco mais baixo do que o Alexander Barbosa e entra como uma aposta. Não tem como te cravar que ele vai jogar bem, porque ele fez uma temporada muito boa em 2025, em 2026 teve uma queda de produção e está tentando ainda se firmar, mas será reforço do Botafogo o zagueiro uruguaio Lucas Monzon. Jogador interessante, mas que precisa se provar em nível futebol brasileiro. Tem qualidade técnica, tem posição física, mas a gente precisa ver no nível de enfrentamento aqui do Brasil se ele vai conseguir jogar. Então eu coloco ele como uma aposta, mas um reforço que chega para a zaga pelo lado esquerdo do Botafogo. Na lateral esquerda, o Botafogo tem o Alex Telles, que ainda tem contrato com o time pelo menos até o fim de 2026, assim, é importantíssimo, tomara que o Botafogo consiga renovar o contrato do Alex Telles. E tem também a opção do Fernando Marçal, que é um reserva que o Botafogo tem para essa lateral esquerda. Falando sobre o setor de meio de campo, aqui temos uma grande incógnita. O Danilo sai ou fica? Hoje ele está muito mais inclinado para ser negociado pelo Botafogo. Então, assim, eu não conto com o Danilo para o restante da temporada.
temporada. Então o que que fica pro Botafogo? O Huguinho, que apareceu muito bem nessa reta final, um moleque de muito talento, muita qualidade. O Christian Medina, que tá jogando agora mais à frente como um segundo volante, também é um jogador de muita qualidade técnica. Tem o Alan, que deve retornar de lesão. O Newton está indo pro São Paulo. Então eu acho que o Botafogo tem que atacar essa carência no meio de campo ainda nessa janela de transferências, trazer mais volantes, talvez mais um volante de pegada de marcação, já que o Medina tá sendo esse camisa 8, que vai um pouquinho mais à frente ali no sistema tático do técnico Franklin Carvalho. Agora falando sobre o Botafogo de fato do meio pra frente. Para jogar pelo lado esquerdo, o Botafogo hoje tem o Matheus Martins, o Montoro, pode jogar na esquerda o Montoro, pode jogar um pouco mais centralizado também. Mas assim, o Matheus Martins é um jogador que o Botafogo até teve indícios de colocar como negociável. Eu acho que é um cara importante para você manter no elenco. Ele tem uma característica de força, de velocidade, que falta em outros jogadores do elenco do Botafogo, mas até o momento continua Montoro e Matheus Martins. Eu ainda acredito que o Botafogo vai buscar mais reforços desse meio para frente. Pelo lado direito, quem vem atuando era o Vidalba, o Edenilson pode atuar também ali como meia pelo lado direito. O Santi Rodrigues também é um jogador que pode atuar como um meia pelos dois lados. Pode jogar também como um camisa 10 e até mesmo como um segundo volante. O Santi Rodrigues já atuou. O Santi é um jogador que eu aposto bastante nele pro restante dessa temporada de 2026. Acredito que ele é um cara que tem capacidade técnica e que não está conseguindo ainda render. Teve um problema de lesão sério no início do Campeonato Brasileiro, mas agora recuperado 100% fisicamente. Eu coloco bastante expectativa no Santi porque eu vejo muito talento. Eu acho que Santi, Montoro, esses caras, o próprio Medina, se eles jogarem mais próximos no time do Botafogo, pode sair coisa boa. Agora, para jogar de atacante, o Franklin Carvalho gosta muito de uma dupla de ataque no Botafogo. O primeiro nome que eu vou falar é do Tugo Correia, que pode jogar como meia, como um atacante, mas o Correia parece que o Botafogo vai tentar rescindir o contrato dele amigavelmente. É um jogador que se machuca demais, um jogador que tem um custo-benefício que não vale a pena para o Botafogo, e isso já foi provado. Então ele tem a opção do Cauã Toledo, que pode jogar pelo lado do campo, e em alguns momentos atuava como segundo atacante também com o Franklin. Tem a opção do menino Kadir, que até especula-se que chegam algumas propostas, mas nada assim de concreto que anime o Botafogo, então ainda fica como opção Kadir, que por muitas vezes foi a dupla de ataque do Arthur Cabral, depois foi o Cauã Toledo, a dupla de ataque do Arthur Cabral, e o Chris Ramos. O Botafogo tem a obrigação de compra dele, né? Foi ativada uma cláusula contratual, que era a cláusula de pouquíssimos jogos para o Botafogo comprar o Chris Ramos. Eu acho que esse contrato foi mal feito, na minha opinião. Mas o Chris Ramos vai ficar no Botafogo até o fim do ano por conta disso. Como eu falei, de reforços, atualmente tem o goleiro Varlison, goleiro que eu acredito que o Botafogo tem um ganho técnico em relação ao Neto. E pelo lado esquerdo aqui da zaga, o Lucas Monzon, que é um jogador interessante, mas esses dois caras entram no ramo de apostas. O Varlison eu acho que é um goleiro que ele vai pegar essa camisa 1 titular do Botafogo e vai assumir. Apesar de eu não achar ele espetacular, eu acho que é um goleiro ok, um goleiro comum, a gente pode falar. O Neto nem isso era. Ele é um cara que pode ajudar o Botafogo. Mas eu acho que é um reforço que, assim, é um goleiro comum que vai resolver esse problema do Botafogo até o final do ano. Mas esse é o atual elenco do Botafogo, as opções, mais jogadores devem chegar, e aí eu vou trazer uma atualização para vocês. O técnico continua sendo o Franklin Carvalho. Foi muito especulado no Vasco, mas o Franklin ficou no Botafogo pro restante da temporada. Dois nomes que eu esqueci de citar, mas que ainda estão no Botafogo, são o Júnior Santos, que estava lesionado, mas deve em breve retornar de lesão, e o Botafogo vai contar com ele pós-Copa do Mundo. E o Jordan Barreira também ainda segue no Botafogo. Sobre o Nathan Fernandes, o jogador vem treinando em separado, e é bem provável que o Botafogo busque um novo destino para ele. Só para não ficar sem dar uma explicação para vocês sobre esses nomes. Eu quero saber a opinião de vocês, e para vocês quais são as principais carências e a tua expectativa sobre os reforços do Botafogo. Gostaram do vídeo? Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha. Eu fico nessa, abração do Francisco, é nóis, fui!